Programa Entre Nós. Um oferecimento Consórcio Mage. Pensar no futuro é agir agora. Marel. Ambientes que inspiram. E Bela Casa. O lugar certo para se sentir simplesmente único. No programa de hoje nós vamos falar sobre a saúde do corpo e da mente. Você sabe o que é TOC? Transtorno obsessivo compulsivo? Você sabe o que é TOC? Você sabe o que é TOC? Eu sei, entendi já. Transtorno obsessivo compulsivo. Nós vamos falar também da saúde da mulher. Você vai saber o que é a endometriose e por que é uma das causas da infertilidade. E tem receita. Hoje tem lentilha. Com esse friozinho, uma lentilha maravilhoso. Delícia de receita. Então fique com a gente e fique entre nós. Olá, estamos no ar com bons aromas, colorido, alegria, muita informação, a receita da Kátia. Hoje é uma receita especial, arroz com lentilha. Quem não gosta, né, Kátia? Opa. Quem resiste ao arroz com lentilha? Não tem quem diga não vou comer essa maravilha de prato que você vai ensinar pra gente. É fácil ou difícil? Facílimo. Isso é bom. Então eu vou aproveitar que é facílimo e já começar com os ingredientes. Você quer dar uma dica aí? Comecemos pela cebola, é isso? Eu quero começar pela cebola. São 3 cebolas grandes cortadas em rodelas finas. Isso. Anote aí. E a cebola é assim, é frita como batata frita, com bastante óleo. Você vai colocar a cebola no óleo quente, igual você vai fritar a batata frita. Deixa o óleo ficar bem quentinho. Deixa o óleo ficar bem quentinho. Eu vi que você botou um fiapinho de cebola ali, ela tava douradinha. É Então, uma dica? Não, é que eu botei pra ver se o óleo tava quente. Ah, então, é uma dica. Né? Agora, certo. A gente quer saber o ponto do óleo. Enquanto ela pra tá colocar. fritando, eu posso passar os outros ingredientes? eu posso mostrar só um pouquinho como é que fica? Ó, a cebola, gente, vai ficar assim, ó. Tá vendo? Parecendo um coco queimado. Isso, bem moreninha assim, ó. Tá vendo? muito Essa cebola é que vai dar um tom delicioso na lentilha, tá? Os outros ingredientes são 200 gramas de lentilhas lavadas, deixar de molho por 30 minutos, certo? Certo. 100 gramas de arroz lavado, deixar de molho em água fervente por 8 minutos. Certo. 4 colheres de manteiga, uma xícara de azeite de oliva, sal e pimenta a gosto e uma cabeça de alho descascado e socado. Exatamente. Esses são os ingredientes. Qualquer dúvida, não se preocupe, é só acessar o nosso site ou a nossa página no Facebook, tvr23.com.br. Lá você também tem acesso ao nosso Facebook, tudo bem? Então vamos continuar. Então, a lentilha que eu falei para colocar de molho é aquela lentilha normal, que ela vem com a casquinha. Essa aqui é uma lentilha super especial. Vocês estão vendo? A cor dela. Isso, e a cor dela. Então, essa lentilha vocês não precisam colocar de molho, porque ela é de cozimento muito rápido. E eu deixei para fazer tudo aqui para vocês. Mas ela vem coloridinha, Kátia. Ela é descascada, ela é assim, dessa cor. Aí, ó, aqui eu fritei só o alho e coloquei a lentilha. Ó, ela tá sem estar de molho. E não tem a cebola ainda aí. Aqui não tem a cebola. Tá certo. Tá vendo? Só fritei. Agora eu vou colocar o arroz, que eu coloquei de molho. Deixei de molho 8 minutos na água fervente. Lavei, tirei várias águas. Daí eu coloquei de molho por 8 minutos na água fervente. Escorri o arroz e vou acrescentar aqui a lentilha. Olha, pelo jeitão do arroz, eu já sei que é aquele arroz gostoso que você... É aquele arroz delicioso mesmo. Vem aqui o nome dele? De jasmim? Não, esse aqui não é arroz de jasmim. É um arroz normal. É arroz normal, porque eu resolvi fazer, porque senão as pessoas ficam achando que só dá para fazer com arroz de jasmim, e não é. Sabe, Kátia, que essa receita é ótima para os vegetarianos, porque a lentilha tem muito ferro, a lentilha tem ótimas vitaminas, além de ser um prato muito gostoso, muito saboroso, ele é saudável, tem aí substâncias que ajudam o nosso corpo, ajudam o sistema nervoso, ela reduz o colesterol, reduz os índices de açúcar no sangue, então você tá com uma comidinha aí, ó, gostosa, saudável e que vai te dar aí
o dia todo de alimentação boa. E não tem como, você vai no restaurante árabe, sempre tem arroz com lentilha, quer dizer, deve ser a Sempre tem. base, né, Mas da nutrição mesmo. do Oriente, né, porque é o que dá energia mesmo, o arroz tem amido, tem energia. Isso. E, Olha, ó, eu confesso que eu não conhecia a lentilha dessa cor. Eu também não. então, essa É muito lentilha, bonita. se você quiser pegar o pacote para eu mostrar, eu compro em São Paulo, né, em casas especializadas. Ó, ela é importada, mas é bem gostosa, bem diferente, bem boa. Que legal. Tá Mas vendo? fica boa como a que a gente costuma consumir aqui também, né? Fica Tá igualzinha. certo. Vou guardar aqui de volta. Eu estou Kátia, fritando. desculpa perguntar, eu queria saber quanto custa esse pacote aí, porque eu tô pensando em comprar essa lentilha aí. Ô César, Não pode você falar? sabe... Não, pode, mas é que eu não me lembro. Então Você foi barato. entendeu? Não é barato. Não é caro. Tudo, meu rei, tudo que é bom não é caro. Caro é remédio. Exatamente. Caro é remédio. A pessoa não quer agora- gastar com comida no Agora- restaurante, vai gasta 200 pau num remédio, numa caixa de medicamento. Exatamente. É. Eu fritei o arroz como vocês fazem em casa. Agora isso aqui é uma dica. Como o arroz ficou de molho 8 minutos, a gente não vai encher essa panela de água. A gente vai colocar aquela água devagarinho. Ó o chiado. A quantidade de água que a gente coloca para fazer o arroz normal. Não, mas aos poucos. Tá. Bem devagar. E fogo alto? E fogo alto, né? Evaporar rápido. Para evaporar, porque a lentilha cozinha muito rápido, essa lentilha aqui. Porque ela não tem casca, entendeu? Agora eu vou colocar o sal. Tem aquele sal ali negro? Eu vou colocar, não, mas eu vou colocar sal normal. Pega desse vidro aqui pra mim, Dani, Esse por aqui? favor. Põe aqui, que eu não pego sal da mão de ninguém, desculpa. Ela tá com a cor da cenoura. Isso, É, mas bem ó, bonito, né? aí você vai colocar o sal, tá vendo? É um prato árabe, né, Kátia? Como É um você já prato árabe. tinha falado. Colocar o sal com temperância, como diz meu amigo André Ruski, que ele cuida de beija-flores, então ele diz, Kátia, você tem que usar tempero com temperância. E o sal principalmente. Ó, André, pra você, viu? Já tá quase secando. Aí eu vou colocar azeite de oliva, porque prato árabe tem que ter um bom azeite de oliva, viu, gente? E vou colocar um pouco de manteiga. Manteiga, não margarina, tá bem? Ó. E não vou mexer mais não. Pra Kátia, a manteiga e o azeite andam juntos, né? Ah, com certeza. E a pimenta? Nunca é só manteiga E a pimenta? anda atrás. É o trio Acaba parada passando, dura. vem a pimenta. Vocês não precisam ficar mexendo, não. Daqui, ó, não vai demorar nem 5 minutos. Quer dizer, Nem secou a água. Secou a água, você experimenta e vai colocando água aos pouquinhos, pingando água. Sabe aquele negócio? Você vai pingando a água, tá? Então vai secando, você vai experimentando. Se Isso. tiver ainda meio durinho, Você vai colocando água de novo. Isso. Agora, eu vou abaixar o fogo e vou colocar a tampa. Depois da terceira água que eu coloquei, a gente abaixa o fogo e coloca a tampa. Terminado esse processo aí, já vem a finalização. Já vem a finalização. Qual é a dica para acompanhar esse prato? A pessoa pode usar uma carne, um frango, Pode usar uma kafta, né? Que eu vou ensinar a qualquer hora. Você pode usar um peixe, você pode usar um filé, um bife. uma boa salada. Uma salada super bacana. Pronto, é um prato que pra mim, ó, vou te falar a verdade, eu como só isso. Bom, enquanto a Kátia finaliza o prato, porque agora vai cozinhar, né, Kátia? Isso. Depois ela vai montar o prato. Não se preocupe, porque a receita está no nosso site, tvr23.com.br, também pelo Facebook. Você tem o endereço passando aqui embaixo e lá tem todas as receitas do nosso programa. Nós vamos para o intervalo rapidinho e voltamos já. Localizada na Avenida Dom Aguirre, Jardim Santa Rosália, a Sorocaba Harley Davidson oferece aos seus clientes toda a linha de motocicletas, roupas, peças, acessórios e uma oficina de serviços especializada. A loja funciona de segunda a sexta-feira das 8 às 18 e aos sábados das 8 às 16, quando acontece o café da manhã, a saída para os passeios do Sorocaba Chapter e o encontro dos amantes do estilo de vida Harley Davidson. Sorocaba Harley Davidson, nós transformamos os seus sonhos em metal.
Você está assistindo Entre Nós, um oferecimento Consórcio Mage. Pensar no futuro é agir agora. Marel, ambientes que inspiram. E Bela Casa, o lugar certo para se sentir simplesmente único. Onodera Estética. Trata suas formas, realça sua beleza. A Casual Design é sinônimo de inovação e bem-estar. Móveis de fibras naturais e sintéticas, madeira, laca, cortinas, papel de parede e muito mais. A loja conta com uma equipe especializada para te assessorar na realização de projetos personalizados e exclusivos. Conheça a nossa linha e leve nossas experiências para os ambientes em que você vive. Casual Design, porque sua vida merece. And now, ladies and gentlemen, Estamos de volta com o Entre Nós e agora nós vamos falar da saúde da mulher. Cólicas menstruais intensas, menstruação irregular, dores abdominais e inchaço no abdômen são alguns dos sintomas da endometriose. Mas algumas mulheres devem ficar atentas porque muitas vezes essa doença é silenciosa e pode afetar a capacidade de engravidar, por exemplo. Para conversar sobre esse assunto, nós chamamos aqui o médico especialista em reprodução humana, Dr. Gustavo André. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Seja Olá, bem-vindo ao nosso programa. Eu que agradeço o convite. Queria que o senhor falasse um pouco da endometriose. O que é a endometriose? Bom, a endometriose é o crescimento normal de um tecido que normalmente ele é da parte interna do útero, ele pode crescer em regiões externas ao útero. Por exemplo, nos ovários, nas trompas, no intestino, na bexiga. E de acordo com a localização do tecido, ele pode dar sintomas decorrentes dessa localização. Por exemplo, tem mulheres que têm endometriose na bexiga. Elas têm sintomas relacionados a essa endometriose nessa localização. Dor para urinar no período menstrual. Que às vezes então não é uma infecção urinária. Pode não ser. Tipicamente no período menstrual. Algumas mulheres passam até sangramento na urina, né? Sangue na urina no período menstrual, por exemplo. O mesmo vale para o intestino, né? Claro que eu estou falando num nível muito intenso da doença, né? De uma maneira mais branda, ela pode acometer simplesmente a parede do abdômen, dando principalmente a cólica menstrual que você citou. E quais são as causas da endometriose? Essa é uma dúvida cruel e a verdade é que a gente não tem uma causa única. Provavelmente existem várias causas, mas nenhuma só isoladamente explica o motivo da doença. Deixa eu explicar um pouquinho melhor isso. É a doença mais estudada em ginecologia no mundo. É a única doença, por exemplo, que existe um congresso mundial só de endometriose. Para você entender como hoje é pesquisado no mundo sobre a doença e ainda não se sabe. Nós temos os dados da Sociedade Brasileira de Endometriose, que diz que mais de 6 milhões de mulheres sofrem dessa doença no Brasil. Então é um número muito alto. É um número muito alto, com certeza. E talvez esse número seja até maior. Porque muitas mulheres não conseguem fazer o diagnóstico porque o próprio médico não suspeita da doença. Talvez esse seja, por ser uma doença que hoje a gente ainda chama de uma doença da mulher moderna, alguns médicos não se atentam à doença. Dos anos 80, dos anos 90 para cá, que tem se falado mais sobre a doença. O engraçado é que eu recebo muitas pacientes com endometriose que elas chegam contando o seu diagnóstico praticamente, os sintomas que fazem, doutor, eu devo ter endometriose, mas eu já passei naquele outro ginecologista e ninguém percebeu isso. Será que eu não tenho mesmo? Com a melhora dos exames, principalmente, a gente tem realmente encontrado cada vez mais e é uma doença muito, muito realmente prevalente na população. E como é que se faz o diagnóstico da endometriose? É um diagnóstico difícil.
O diagnóstico completo ele se faz através de cirurgia, mas como que a gente suspeita da doença? Primeiro a gente suspeita pelos sintomas, que já foi dito. O principal é a cólica intensa menstrual. Algumas mulheres vão parar até no hospital todos os meses para tomar medicações na veia para sanar. Agora, ultrassom transvaginal, existe um ultrassom transvaginal especial que a gente fala com preparo. Ressonância magnética é um grande auxiliador para a endometriose e alguns exames sanguíneos podem dar a dica também. Agora, se em alguns casos ela é assintomática, como é que você descobre a doença? De repente porque está com dificuldade para engravidar? Esse é uma das maneiras de fazer o diagnóstico. Mulheres mais jovens que estão com dificuldade para engravidar e que passou por um especialista em reprodução e nada foi achado, provavelmente tem uma chance, um risco de 50% de ter endometriose mesmo sem ter nenhum outro sintoma. Como que a gente faz? Faz toda uma pesquisa de ultrassom, ressonância, etc. Não achou nada, cirurgia. Então é uma das maneiras que a gente propõe para a paciente. Ela pode optar por um tratamento de reprodução humana diretamente ou ela pode optar para ir para uma cirurgia para melhorar suas condições, fazer o diagnóstico e tentar ter uma chance boa de engravidar em casa, por exemplo. E a cirurgia é você ter acesso à área possivelmente afetada e vai fazer essa remoção desse tecido que está sobrando no local? Exato. Então é isso. Em geral a gente faz a cirurgia por videolaparoscopia. É uma cirurgia abdominal em que se faz pequenos cortes. Usa-se a região do umbigo para entrar com uma câmera e mais duas regiõezinhas auxiliares aqui, normalmente de 5 milímetros, bem pequenos cortes. Com isso a gente entra por uma câmera através do umbigo e por pinças auxiliares pelas laterais. Com isso a gente consegue cortar, cauterizar, retirar o tecido. Esse tecido retirado a gente manda para o patologista, aí com o resultado do patologista a gente tem absoluta certeza que essa mulher tem endometriose. A partir daí fica muito mais fácil de conduzir o tratamento dela, né? Se ela vai continuar tendo, por exemplo, dificuldade para engravidar mesmo após a cirurgia, facilita o tratamento, porque a gente já sabe que ela tem endometriose. Então quer dizer que depois da cirurgia ela pode tentar engravidar sem a reprodução assistida por um tempo? Sim. E depois sim procurar um especialista? Perfeito. Eu acho que o segmento pós-cirúrgico, né, principalmente naquele primeiro ano, ele é muito importante. Não tem um tempo certo para procurar o especialista. Talvez a idade da mulher seja um fator determinante. Mulheres mais velhas que fizeram a cirurgia, levaram 6 meses após a cirurgia e não engravidaram, eu acho que merece a procura de um especialista. Mulheres mais jovens, não. Eu acho que a gente pode pensar em aguardar até pelo menos um ano para que tente ver realmente o benefício dessa cirurgia. Existe um medicamento, pílulas, comprimidos que você toma para a endometriose ou é só cirurgia? Olha, como eu falei, é a doença mais pesquisada em ginecologia no mundo, né? Todo ano surge uma nova medicação com essa finalidade, mas nenhuma é boa, sinceramente. As medicações até hoje, elas são boas para tratar os sintomas. As dores, né? As dores, principalmente. Então a gente procura usar medicamentos que tiram a menstruação da mulher, com isso a gente consegue tirar o sintoma. Mas se a mulher quer engravidar, não adianta. Tá? Todas as medicações que a gente utiliza, no máximo vão interromper a doença ou parar a sintomatologia por um tempo, tirar da medicação, vai voltar a doença. E o problema essas medicações elas são anticoncepcionais. Mesmo as que não são anticoncepcionais propriamente dito, elas vão impedir que essa mulher engravide. Agora, desculpa, eu estou mais curioso que você. Nossa, interessante, porque eu queria saber, doutor, se a mulher com um pouquinho o início da doença, ela já fica com problema de fertilidade, ou se tem uma porcentagem de mulheres que mesmo com endometriose conseguem engravidar. Sim, tem mulheres que têm endometriose, engravidam e nunca vão descobrir a doença. Existe um trabalho muito interessante que foi feito com mulheres que tiveram seus filhos e foram fazer laqueadura. Tá? Então queriam não ter mais filhos. Foram submetidas a cirurgias. Essas mulheres foram submetidas a biópsias, foram tirados pedaços da região do peritônio, que é o revestimento do abdômen, dos pontos onde se mais acha endometriose. Foram tirados sem ver doença. Foi descoberto em 16% dessas mulheres férteis, que não tinham absolutamente sintoma nenhum, endometriose.
para você ver que essa doença, inclusive, ela pode se comportar de uma maneira microscópica. Tá? Então, sim, muitas mulheres engravidam apesar da doença. Agora a gente estava falando, né, da questão de procurar o especialista para tentar engravidar. Eu tenho uma dúvida que eu acho que muita mulher que procura um especialista em reprodução assistida tem. A chance de eu ter gêmeos é maior porque eu estou usando um outro método? Certo, essa pergunta realmente é muito comum no consultório. Com os tratamentos de reprodução humana, a gente aumenta as chances de gêmeos, é verdade. No passado, talvez por não conhecer tão bem a técnica, pelo o tipo de medicação que se usava antigamente, o risco, para o médico é risco, ok? O risco de gêmeos era maior, né? Hoje, a gente tem usado medicações mais modernas que diminuem esse risco, mas de uma maneira geral, sim, é aumentado. Às vezes eu recebo os casais que falam assim, não doutor, eu vim aqui porque eu quero ter gêmeos. Veja, mesmo quando a gente faz, por exemplo, um processo de fertilização in vitro, na maioria das vezes, essas mulheres, mesmo quando a gente transfere 2 ou 3 embriões, na maioria das vezes é um só que vinga. Então, mesmo quem quer ter gêmeos não tem uma garantia de ter gêmeos. Tá? Agora, quem não pensa em ter e aparece, é genético, é hereditário? A probabilidade está diminuindo, né, pela especialização dos médicos, não é isso? A probabilidade está diminuindo? De você ter gêmeos. De ter gêmeos? Você sabe que cada um surge um trabalho falando que está aumentando ou que está diminuindo. Existe um motivo que aumenta a chance de gêmeos. As mulheres que deixam para engravidar, principalmente após os 37, 38 anos. Medo, medo, total. Há um fenômeno que essas mulheres aumentam um pouquinho a produção de um hormônio chamado FSH na fase inicial da menstruação, e isso estimula mais os ovários a recrutar mais de um óvulo. Com isso, essas mulheres acima dos 37, 38 têm chance ou risco maior de ter gêmeos. As mulheres de raça negra têm uma chance maior. Medo 2. Meu Deus. Eu tô bem na categoria. Já japonesas, por exemplo, têm um risco muito pequeno. Né? E a questão da hereditariedade, ou seja, da família, na reprodução humana isso não interfere tanto. Eu tive gêmeos, minha mãe teve gêmeos e eu vou fazer um tratamento de reprodução humana. Como a gente praticamente manipula tudo, a questão genética não aumenta a chance que já é aumentada pelo tratamento. Tá certo. Olha, doutor Gustavo, eu adorei o nosso bate-papo. Eu tenho certeza que você de casa conseguiu aí esclarecer algumas dúvidas. Eu aprendi. Aprendeu? Eu e os homens, né? Os homens aprendem. As mulheres parecem que já sabem, né? A dica é essa, procure o seu médico. Que no mínimo tem que ser investigado, você está correto. Tá certo, doutor. Obrigada pela sua presença aqui com a gente. Obrigado, doutor. Deixa eu aproveitar o gancho. Quando você engravidou da Rafaela, você sentiu dor nos quartos? Nos quartos, na sala, na cozinha. Foi terrível. Dor nas costas, porque a barriguinha... Bastante. Imagina gêmeos, né? Imagina gêmeos. Deve dar, né? Você sabe que eu fiz uma reportagem agora, essa semana, e a gente vai exibir agora, sobre postura, né? Ainda mais a mulher, né? Que tem essa alteração toda do corpo. Eu fui numa escola especializada em postura. Dá só uma olhada, o que o pessoal faz para poder fazer a coluna voltar para o lugar. E como é que a gente se descuida, não só as mulheres, né, que tem essa alteração toda da natureza, mas as pessoas, de maneira geral. Dá uma olhadinha. Aqui, as pessoas aprendem a ter a melhor postura, né, Liz? Por que a postura é tão importante no caso das gestantes e das outras pessoas que eu diria clientes ou pacientes nessa clínica? Normalmente as gestantes têm toda uma alteração na gestação de quadril, o abdômen cresce muito, distende muito, então elas precisam desse trabalho de alongamento, melhorar a flexibilidade, que é um trabalho pré-parto e até o pós-parto também é muito importante. Mas além das gestantes, a gente precisa também ter esse cuidado com a postura, que é para as alterações de hérnia de disco, escoliose, artrite, artrose, são várias as alterações, pisada, um pé um pouco, né, torto também, a gente consegue até trabalhar no Pilates essas alterações. Então a gente sabe que até as alterações do pé podem influenciar a postura, então a gente faz essa correção também dos pés. Que foi o que aconteceu comigo. Quando eu cheguei aqui, eu não conhecia esse equipamento, né, esse aparelho aqui. É eu chamo de cunha,
é feito de uma espuma, parece um aparelho simples, mas é uma tecnologia que está sendo utilizada até fora do Brasil, tendo o Brasil como referência, né? A Escola de Postura no Rio de Janeiro. Eu vou mostrar para vocês alguns dos exercícios que eu fiz aqui que eliminaram as minhas dores nas costas. E olha que eu tinha bastante dores nas costas, né? Um dos aparelhos mais utilizados do Pilates é o Reformer. E muita gente gosta, porque você trabalha, fortalece a lombar e os grupos musculares da perna deitado. Imagina, você chegar, ir para a academia e ficar deitado, né, Liz? Parece fácil, né? E o importante, esse é o trabalho que ela está fazendo agora, que faz toda a diferença. São essas peças de espuma, né, revestidas. Isso. E o que vai acontecer? Elas vão me ajudar a ficar mais forte? O que elas fazem, na verdade? Vamos explicar o mistério dessas peças. Esse é um trabalho desenvolvido pela Escola de Postura Brasil, que chama RDM, Reeducação da Dinâmica Muscular. Então, com isso, a gente consegue fazer com que o corpo entenda onde ele tem que se posicionar. E, principalmente, reduzir as tensões durante o exercício. Então, quando eu faço a pressão, por exemplo, o exercício vai ser esse. Você me mandou fazer, vamos supor, 15 repetições assim. Eu estou trabalhando aqui, as molas fazem uma pressão contrária, eu estou estendendo a minha perna. Isso. E mesmo eu inconsciente, estou sentindo essas peças e elas estão me transmitindo uma informação. Aqui você tem que apertar um pouquinho as cunhas, né, para você manter a posição da lombar bem equilibrada. É uma sensação, que ela tem que ficar. Sensação muito boa de poder sentir a lombar tocando todo esse estofamento aqui, né? Isso mesmo, a lombar ela se mantém apoiada e ao mesmo tempo você faz um movimento de fortalecimento das pernas, você mantém esse fortalecimento lombar também. Quando você faz a pressão nas cunhas, também é um fortalecimento. Entendi. E aí eu vou criando a memória da posição. Isso, exatamente. A gente chama isso de propriocepção. Então, o seu corpo entende que ele tem que se manter posicionado. Os músculos entendem isso. Eu fiquei curioso porque o método Pilates leva o nome Pilates. E a Liz me contou que Pilates é o nome do criador da técnica, Joseph Pilates. Durante a guerra, observando os colegas na enfermaria, sofrendo muito, ele pegou o equipamento, né, Liz? Isso. O equipamento que existia, quer dizer, as macas e as molas das macas, e foi fazendo a fisioterapia com os colegas. Isso. Como é que aconteceu? Ele reabilitou os colegas na época da guerra, então ele tirava as molas das macas e fazia os movimentos de fortalecimento. Então ele conseguiu com que aquelas pessoas na época não tivessem a gripe da influenza, né, na época. Então ele conseguiu reabilitar essas pessoas e as pessoas que ele tratou não pegaram a gripe. Então, mas a gripe e a questão das articulações, a musculatura feridas. Fortalecimento. Então, depois ele começou a desenvolver essa técnica e isso foi crescendo. Então vou entender melhor. As pessoas se fortaleceram enquanto estavam acamadas. Exatamente. Quer dizer, elas se fortaleceram musculatura, músculo esquelético e ficaram resistentes até a gripe. Respiratória. A parte respiratória. Pois é, olha só que legal. Então agora eu vou me deitar como se fosse numa maca, mas um equipamento hoje sofisticadíssimo, né? Que tem um custo bastante alto, inclusive, e vai parecer com a maca que Joseph Pilates criou. A gente se deita, por exemplo, imagina que você está na maca, tem os ferros lá em cima e as molas, então deitado, né? Aparentemente de uma forma confortável, eu vou fazer um trabalho muito intenso de fortalecimento muscular e também resistência muscular, sempre usando as cunhas, né, Liz? Por que elas são de cores diferentes? Cada cor tem uma densidade, então como eu falei, a gente trabalha sempre numa evolução e essa evolução a gente vai tendo, inclusive, durante os exercícios. Então você fez com uma cor mais forte, mais intensa, agora a gente reduz um pouquinho a densidade dessas espumas para que o seu corpo continue entendendo que ele tem que se movimentar de uma outra forma. Para encostar. É como se ele ativasse, né, a musculatura daquela região. Tá certo. E agora, o que esse exercício vai me fazer? Que benefício esse exercício que eu estou fazendo agora vai me trazer? Isso aqui é um exercício bem mais completo. Então você vai trabalhar tanto a força de braço quanto o abdômen, né, concentrando sempre a força no abdômen. Estou puxando a mola, contraindo o abdômen. Sobe o quadril, força no bumbum. Trabalha glúteo, consequentemente ajuda no fortalecimento lombar. Está trabalhando demais a parte de trás da minha perna. Isso, posterior de coxa, e agora você pode subir essa perna aqui estendendo a perna. Nossa, já ficou muito difícil. É um movimento bastante combinado. Isso, eu estou trabalhando o grupo muscular do braço, o abdômen totalmente contraído, a perna esticada está me fazendo trabalhar muito a parte de trás da minha perna direita. Isso, mantém quadril. É um músculo que eu não uso muito. Agora inspira, soltando o ar, você vai voltar a perna devagar e o quadril.
Isso. Isso aí. Que espetáculo, hein? Quer dizer, faz 10 repetições e aí começa. Então quer dizer, quem acha que é moleza fazer deitadinho, você vai aumentando as molas, né? Porque olha, eu puxo aqui, parece fácil, mas depois que você faz várias vezes começa a ficar difícil, né? Isso, a gente trabalha também na sequência, né? Então tem pessoas que conseguem fazer só 5 repetições, às vezes 3 repetições, e tem pessoas que conseguem fazer as 10 repetições. Normalmente a gente trabalha até 10 repetições. Aí depende de cada nível do paciente ou do aluno, né? Pessoas que estão mais evoluídas, a gente pode evoluir mais no exercício, trabalhar de uma outra forma, né? Às vezes até em pé aqui nesse aparelho mesmo, mas já parte para um princípio de Pilates Fitness. Pois é muito importante a gente saber dos benefícios do Pilates ao longo da vida. Eu queria saber, Liz, se eu praticar 1 ano, 2 anos, vai chegar uma hora que eu posso parar de fazer Pilates ou é uma prática constante? Inicialmente uma prática constante, né? Tem que ter uma frequência, deve ser contínuo para que você tenha um resultado efetivo, tanto na postura quanto no fortalecimento, alongamento, flexibilidade, mobilidade da coluna. Praticar a respiração também é muito importante, né? Mas principalmente que as pessoas levem isso para a vida toda, né? Ele pode se tornar uma atividade física, então pode ser um hábito. Né? Quem não está praticando Pilates em casa, o que a pessoa pode fazer para tentar minimizar as dores, ou no trabalho, na escola, ou na igreja, sei lá, em qualquer lugar que a pessoa precise sentar, ficar de pé? Tem algum segredinho que possa... Isso. Primeiro de tudo, a pessoa tem que entender como funciona o próprio corpo. Ela tem que se observar, isso é muito importante, para que você possa ter uma consciência postural. Depois a gente pode trabalhar algumas formas aí para você se ajustar, não que isso vá, né, resolver, mas ajuda um pouquinho. Então, é manter o bumbum contraído. Vamos fazer, deixa eu ser a sua cobaia aqui. Bumbum contraído. Isso, o abdômen você tem que levar. Detalhe, hein? O professor Vinícius me falou o seguinte, vou falar aqui, não vai cortar, hein? Ele falou assim, imagina que você tem uma nota de $100 aqui, ó, na popinha do bumbum e que alguém está querendo tirar. Então você contrai o bumbum e isso realmente já te obriga a ficar mais para cima. Isso. Então faz esse primeiro exercício. Contrai o bumbum. Contrai o bumbum. Abdômen, tem que levar o umbigo lá na coluna, como se fosse encaixar. Os 2 exercícios ao mesmo tempo, né? Isso. O ombro tem que se manter alinhado, tem que ter um bom alinhamento de ombro. E a cabeça, encaixar o queixo. Imaginar que tem um fiozinho te puxando lá para cima que você está crescendo. Mantém essa contração, puxa o ar, solta o ar e relaxa. Liz, isso é tão sério que eu falei com um amigo meu, só dele fazer isso aí, ele melhorou a dor nas costas dele. Então, quer dizer, é preciso fazer isso assim 1 minuto por dia que seja, 2 minutos, ou toda hora. Se estiver numa fila de banco, se estiver parado esperando alguém te atender, que seja, você lembre-se de fazer essa postura, porque eu faço, dá muito certo. Eu que fico muito tempo gravando em estúdio, às vezes 2, 3 horas em pé, não tenho dor nenhuma. Por quê? Porque eu lembro da nota de $100, contraio o bumbum, isso aqui já começa a abrir um pouco, eu contraio o abdômen, começa a crescer, né? Porque a gente mantém os músculos posturais ativos, que normalmente eles são os mais relaxados, mais fracos. Então a gente consegue manter essa musculatura mais ativada, consequentemente você consegue manter, de certa forma, uma postura razoável. Inovar e surpreender. Esses são os objetivos da Marel ao lançar a ousada e moderna coleção 2014, destinada à casa toda e a ambientes corporativos. Em nossa loja, você será atendido por arquitetos e designers especializados em desenvolver e personalizar projetos que tornem o seu espaço único, como você. Assim, o seu dia a dia fica ainda mais especial e repleto de bom gosto. Marel, ambientes que inspiram. Rua João Wagner Vey, 860, telefone 15 3033 0875. A TVR apoia nosso projeto Adotei, porque amigo não se compra. Participe você também, adote um animal abandonado. Você está assistindo Entre Nós, um oferecimento Consórcio Mage. Pensar no futuro é agir agora. Marel, ambientes que inspiram. E Bela Casa, o lugar certo para se sentir simplesmente único. Estamos de volta e agora nós vamos finalizar o nosso arroz com lentilha. Nem imaginava que a lentilha fosse laranja, que ela fosse apresentar pra gente aqui. Pega a lentilha crua ali, aqui, pra eu ver com esse olha brilho. que tem na TV agora, ó. Essa é a lentilha que nós estamos fazendo.
Olha o meu luxo. Olha os brincos. Vai, garota. Gente, obrigada, Ana Lu, da Luogo. Adoro quando você me arruma. Vamos lá, vamos continuar nosso prato. Ó. E aí, como é que ela ficou? Tá vendo, Dani? Tá como lindo. ficou? Gente, se vocês quiserem colocar coentro, aqui todo mundo gosta de coentro. Então eu vou colocar um pouquinho de... Dani, você gosta de coentro? Adoro. César também. Adoro coentro. Eu vou colocar um pouquinho de coentro e vou montar o prato para vocês verem. Ó, aí vocês misturam. O coentro entra no finalzinho. Tá vendo? Ó que maravilha. E é um prato, eu vou montar assim, ó. Vai fazer aquela... Vou fazer só para ficar um pouquinho... Aquela coisa fofa, para deixar o prato bonito. Bonito, né? Visual. Visual bonito. Legal. Você sabe que isso, eu acho que faz uma diferença quando você vai comer e a coisa vem caprichadinha no prato, você come mais devagar. Com E certeza. com certeza você come menos, que é o que todo mundo está precisando hoje, né? E isso interfere também na alimentação das crianças, né? A gente precisa ter essa habilidade em criar pratos bonitos, coloridos, para as crianças comerem melhor. Isso, ó, vamos fazer Olha, assim. ficou chique, hein, Kátia? Agora é que a cebola vem, César, tá vendo? Ó, Nós aí fritamos a cebola bem no começo da receita, foi a primeira coisa a ser feita. Como disse a Kátia, como se fosse batata frita. Olha que- isso. Aí você deixa ela assim, meio que caindo. E nessa hora de fritar a cebola não vai sal, não vai nada, é a cebola no óleo. Só a cebola. Aí eu vou colocar um pouco de salsinha bem picadinha em volta, para quem Começa a dar quiser. uma identidade pro prato. Isso. Aí, que mais? E vou regar com azeite de oliva, ó. Olha que lindo. Nossa, que Tá legal. vendo? Que lindo mesmo. É assim. Já tá temperadinho, já tem tudo, já tá Um prato simples. E vou colocar, sabe o quê? Um pouquinho de hortelã também, bem picadinho, miudinho assim, ó. Só pra dar um perfume a mais. Ô, Kátia, eu tô achando que você tem toque. Como assim? Isso é mania ou isso é toque? Porque essa coisinha verdinha vem em todo o prato. Não, agora eu tô esperando ela falar da pimentinha, uma a pimentinha. Tem, óbvio. Porque, como é que é porque ninguém Mas me ferra, Olha aqui, né? O sal que você não pega da mão de alguém, será que é mania ou é toque? O que você esse acha? sal aí eu aprendi com Vinícius de Moraes. Vinícius de Moraes não pegava sal de ninguém, da mão de ninguém. E como eu cozinhava, e ele falava, não pegue sal. Passava o sal, botava na mesa. Porque eu nunca perguntei. Não, também Vinícius de Moraes é melhor não perguntar mesmo, vai fazendo, Mas porque acho que- dava certo. Mas eu acho que o uísque ele pegava da mão de qualquer um. Ah, Sabe por que que eu tô te... whisky. com certeza. Eu tô te perguntando isso porque o nosso bate-papo, daqui a pouquinho, vai ser sobre toque, né? Transtorno obsessivo compulsivo. E a gente nunca sabe se a gente tem uma mania ou se já é um caso mais sério. Então, no seu caso, ainda é Mas, mania. você sabe, eu acho que todo chefe de cozinha tem toque, sabia? Tem. Tem, porque a gente gosta de... De enfeitar. Agora, se o chefe de cozinha tiver o toque de limpeza, os clientes agradecem. A higiene... Faz favor. Fantástico. Né? Isso mesmo. Olha, Kátia, eu vou te agradecer então. A gente vai daqui a pouco provar, porque agora nós vamos para a sala VIP conversar sobre toque. Vamos ver se você tem muitas manias ou se já está precisando aí de uma consulta com um psicanalista. Quem é que sabe, não é? Vamos para lá? Aqui na nossa sala VIP, o assunto então é o toque, o transtorno obsessivo compulsivo. Quando a mania vira doença. E quando vira doença, né, César? Vira sofrimento. Para conversar sobre isso, nós convidamos a psicóloga Lisete Moreira Del Bianco. Seja bem-vinda mais uma vez ao nosso programa. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. E aí a gente quer saber, doutora, quando a mania vira doença, quais são os sintomas? O que a gente faz para detectar aí o toque, o transtorno obsessivo compulsivo? Principalmente quando ela aumenta em frequência e intensidade, né? Com isso trazendo sofrimento. Porque muitas vezes você pode até ter uma mania, você não sai de casa sem deixar uma luz acesa. Tudo bem. Agora, se você volta da rua para confirmar se essa luz está acesa, porque se ficar apagada, alguma coisa pode acontecer e você não tem descanso com a tua cabeça em relação a isso, você fica aumentando o teu nível de intensidade da ansiedade, isso está dando sofrimento e já está, não é só uma mania, né? Já é
um transtorno obsessivo compulsivo. Tem algumas pessoas famosas que já tiveram esse problema, mas o filme do Jack Nicholson é bastante Melhor divertido. É Impossível. Aquele filme, aquela cena, ele não pisa nas cores, né? Na listra da rua, né? A pior calçada em Nova York. E vieram parar aqui. E ele tinha mais, ele tem outra... Ele leva talher pro restaurante, o talher dele. 3 ovos moles, 2 linguiças, 6 tiras de bacon com fritas. Com fritas hoje? Uma porção pequena. Café com creme e adoçante. Então, até ali você acha engraçado, né? Mas invariavelmente as pessoas sofrem muito com isso, porque elas... Mas é um grau de sofrimento grande, porque pense, ele não pode trocar de mesa. Ele não pode comer se não levar os talheres. Né? Então, tudo isso vai deixando a pessoa com um ambiente muito restrito. E isso também se chama, dentro dos transtornos obsessivos compulsivos, evitação. Então, eu evito ir a um restaurante porque eu terei que comer uma comida que eu não sei, ou não sei como foi feita, ou um talher que eu não sei como foi lavado, então eu não vou. Ah, lembrei do Roberto Carlos, que ele deu uma entrevista dizendo que ele foi numa igreja em Nova York e ele entrou por uma porta. E era uma porta, e ele tinha que sair, porque o toque dele exigia que ele saísse por aquela porta. Aquela porta foi fechada. E ele não conseguia sair da igreja, tinha outras portas abertas, mas ele tinha que sair por aquela porta. E ele ficou desesperado ali. Então, isso, o que aconteceu? Ele aumentou o nível de ansiedade dele, então ele não pôde fazer o comportamento que seria sair por outra porta, né? E baixar o nível de ansiedade. Então, muitas pessoas evitam, digamos assim, de ir à igreja ou de ir a um restaurante por causa desse comportamento de evitação. Né? Agora, Lisete, dentro do TOC, né, são dois sintomas, 2 transtornos aí, né? O obsessivo e o compulsivo. A pessoa tem os dois, tem um só? Então, o transtorno obsessivo compulsivo é interessante, porque assim, tem obsessão. Você pode ter só os pensamentos obsessivos, que são pensamentos que te vêm à cabeça involuntariamente, e você não consegue pará-los racionalmente. Né? Isso daí você pode ter só isso. Você pode dar um exemplo? Digamos assim, eu estou passando na rua, alguém tosse perto de mim, eu acho que eu estou contaminado. Então eu tenho que ir logo para minha casa, tomar um banho, lavar as mãos, porque senão eu vou estar contaminado. E eu vou acreditando, eu estou contaminado, preciso chegar na minha casa, eu estou contaminado, preciso chegar na minha casa. Tá. Né? Bom, isso posto, você ter o comportamento compulsivo abaixa o nível da ansiedade gerado pelo pensamento obsessivo. Porque ele resolve tomar uma atitude. Se ele tomar banho, é a solução dele. Exatamente. Então, sobre o comportamento, você pode até tentar ter um certo controle racional. Mas o que acontece? Se você tenta parar a compulsão, você não consegue parar a ansiedade do pensamento. Então, é por isso que eles costumam andar juntos. Mas tem outras coisas. Normalmente, quem tem transtorno obsessivo compulsivo, a gente fala que é um transtorno que tem comorbidades. Ou seja, tem outras doenças emocionais, para não dizer mentais, juntas. E até te perguntar, como é que acontece isso, né, para uma pessoa, né? Uma situação de estresse pode desencadear? É genético? Como é que, de repente, Você me fez a pergunta mais difícil, porque os estudiosos assim, não têm ainda estudos conclusivos nem sobre a etiologia, a origem, nem se é genético ou não, muito embora tenha sinais que pessoas que tenham obsessivos compulsivos na família tendem a repetir os comportamentos, mas não é regra. Não é regra, então não tem nada que estatisticamente seja significativo. Então, esse é o medo, né? Pode começar de uma hora para outra em qualquer pessoa do nosso convívio, de qualquer idade. Pode dar um start, porque não se sabe se é uma questão de personalidade, se é uma questão cultural, se é uma questão de fragilidade psicológica ou mesmo até neurológica, de falta ou ausência ou excesso de algum neurotransmissor. Então, não se sabe, nenhum estudo é conclusivo. Assim como não se sabe nem quando começa. Hoje tem estudos que mostram que pode começar na infância, por volta de 5 anos, mas com conotações diferentes do que é para o adulto. E é muito mais comum em adultos a partir dos 20 anos. Tanto faz homem como mulher, né? Mas um pouco mais na infância em meninos do que em meninas.
Eu li também, Lisete, que o toque, assim como no Brasil e no mundo, afeta aí de 3 a 4% da população em geral. Exatamente. E que em alguns grupos ele pode acontecer mais, como no caso das mulheres que têm depressão pós-parto. Esse estudo foi feito nos Estados Unidos, que pode acometer aí até 11% das mulheres, uma taxa maior que o da depressão pós-parto, que é de 10%. Será que é porque mexe com o psicológico da mãe? E tem estudos também que quem teve hepatite B tem mais propensão a ter toque. Então é uma doença física, né? Então tem mais propensão. Talvez por essa coisa que você tenha que se higienizar mais, ou o cuidado da mãe, ela tem que tomar cuidado com aquele filho, você está respirando, você está bem alimentado. Um filho que ela ainda não tem total identidade, porque esse período todo do puerpério, né, e do pós-parto aí, serve para quê? Para a mãe se afinar com aquela criança que já está fora dela, né? Então, como gera muitas necessidades e que nem sempre conseguem ser satisfeitas, então gera também uma ansiedade que pode gerar um transtorno obsessivo compulsivo, mas também não é conclusivo. Quais são os mais comuns, né? Pra gente... Olha, são os mais... Então, outra das dificuldades de fazer um grupo homogêneo, né, de estudo para transtorno obsessivo-compulsivo é que os sintomas são os mais variados. Então, tanto pode ter dissimetria, que a pessoa chega, ela precisa arrumar o quadro para ficar certinho. Como pode ser relacionado a número, como pode ser relacionado a limpeza e contaminação, como pode ser relacionado, tem uns que por palavras, então num discurso surge uma palavra, sem a pessoa querer, pode ser uma palavra obscena, pode ser pensamentos violentos ou pensamentos ligados à sexualidade que a pessoa não quer deixar à mostra, mas surge. Como é que trata? E como é que trata? Eu quero saber do tratamento. O tratamento normalmente é baseado nos sintomas. Então, é um diagnóstico clínico. Então, você pesquisa os sintomas. Vou num psicólogo? Primeira coisa? Então, o psicólogo ajuda, mas normalmente é ligado a esse assunto em particular, toque, o psiquiatra e o psicólogo têm que trabalhar juntos, né? Juntos, eu estou dizendo, não precisa trabalhar juntos, mas precisa o tratamento medicamentoso. Associados, né? Associado a uma psicoterapia. Muito obrigado. Lisete, obrigada pela sua presença aqui. Você é a nossa convidada para jantar. Vamos comer um arroz com lentilha. Então, muito bom. Tá bom? Então a gente vai para o intervalo rapidinho e depois a gente volta. A Casual Design é sinônimo de inovação e bem-estar. Móveis de fibras naturais e sintéticas, madeira, laca, cortinas, papel de parede e muito mais. A loja conta com uma equipe especializada para te assessorar na realização de projetos personalizados e exclusivos. Conheça nossa linha e leve nossas experiências para os ambientes em que você vive. Casual Design, porque sua vida merece. Você está assistindo Entre Nós, um oferecimento Consórcio Mage. Pensar no futuro é agir agora. Marel, ambientes que inspiram. E Bela Casa, o lugar certo para se sentir simplesmente único. Onodera Estética. Trata suas formas, realça sua beleza. Localizada na Avenida Dom Aguirre, Jardim Santa Rosália, a Sorocaba Harley Davidson oferece aos seus clientes toda a linha de motocicletas, roupas, peças, acessórios e uma oficina de serviços especializada. A loja funciona de segunda a sexta-feira das 8 às 18 e aos sábados das 8 às 16, quando acontece o café da manhã, a saída para os passeios do Sorocaba Chapter e o encontro dos amantes do estilo de vida Harley Davidson. Sorocaba Harley Davidson, nós transformamos os seus sonhos em metal. Estamos chegando ao final de mais um programa. Temos certeza que você aprendeu muito com as presenças do Dr. Gustavo e da doutora Lisete.
né? O doutor Gustavo falou sobre reprodução. E aproveitando a presença da doutora Elisete aqui, a gente pode falar o seguinte: desculpe a nossa falha, alguma falha que a gente tenha tido durante os nossos programas, porque a perfeição pode ser uma mania também, né, Dani? É uma mania? Ser perfeitinho demais pode ser um sintoma, doutora? Pessoas perfeccionistas tendem a ter mais toque do que pessoas não perfeccionistas. Bom, então vamos assim no caminho do meio, né? Exatamente. Né? Vamos seguindo a nossa vida, terminar celebrando, o nosso programa sorrindo, com equilíbrio. Né? É isso aí. Deixando para você o nosso grande abraço. Esperamos sempre encontrar você aqui no nosso programa Entre Nós, no canal 23 da NET. Quero aproveitar, antes do brinde, mandar um grande abraço para o pessoal do Vale do Paraíba. Vocês estão sempre com a gente. E para você que não tem a NET, você pode continuar com a gente pelo site. O nosso programa está lá ao vivo, no mesmo horário que passa na TV. Então, você pode acessar o site aí, tvr23.com.br. Uma ótima semana, fiquem com a gente, fique entre nós. Tchim, tchim. Você assistiu Entre Nós, um oferecimento Consórcio Magem. Pensar no futuro é agir agora. Marel, ambientes que inspiram. E Bela Casa, o lugar certo para se sentir simplesmente único.